todas as fases do luto, mas é importante que vocês tenham muito claro que não é começo, meio e fim. Ah, a pessoa está nessa fase, então tá legal. Vamos falar da negação. Eu trouxe alguns padrões de pensamentos dessa pessoa. Normalmente a pessoa não acredita, né? Como? Morreu? Não, não morreu. Como assim? Isso aconteceu? Então esses pensamentos são muito comuns. E também na sequência aparece o se. Se eu tivesse observado, se eu tivesse prestado atenção mais na pessoa, eu teria percebido que ele queria se matar. Se eu tivesse levado no hospital, se... E aí um sofrimento, que é uma tentativa de falar, pô, mas eu podia ter evitado isso. Não poderia ter evitado, mas a pessoa fica nesse processo aqui um bom tempo. Qual é o comportamento mais comum, né? A pessoa começa, ela tem uma necessidade muito grande de ouvir a opinião do outro, de fazer conexões, falar, não, mas deixa eu ver se realmente é isso. É como se ela não acreditasse naquilo. Então, ela tenta buscar lugares que a pessoa foi, olha as coisas para ver se encontra alguma coisa, fica ouvindo, é muito comum as pessoas guardarem o celular e ficarem ouvindo a mensagem gravada da pessoa, ouvindo tudo aquilo, enfim. Fica uma ânsia o tempo todo de buscar respostas, né? Às vezes quer falar com vários médicos, não, mas o outro médico que cuidava dela, eu vou levar os exames, será que é sempre uma forma de tentar resgatar a pessoa que morreu? E a gente sabe que é uma tentativa atrás da outra frustrada. A outra fase que a pessoa passa é a raiva. Então, nesse processo, a pessoa fica transtornada, né? Existe uma injustiça, uma sensação de abandono. Deus aqui fica bombardeado. É muito comum as pessoas ficarem revoltadas com a religião, com Deus, isso não é justo, porque foi o meu pai que era maravilhoso, que não fazia mal a ninguém, e o bandido tá lá, matou meu pai. Então, assim, é muito difícil para a pessoa aceitar isso. Então, a raiva é algo que pega, e pega bem forte. Aqui também é um processo bem difícil, quando a pessoa está nessa fase. E aí, lógico, né? É uma pessoa que está questionando tudo. Acontece também da pessoa ficar com raiva da pessoa que morreu, fica com raiva da situação que está vivendo, fica com raiva da felicidade dos outros. Como é que a fulana tem a idade, a filha dela tem a idade da minha filha. A filha dela está fazendo aniversário e está numa festa, a minha não. Como é que é isso? Então, assim, é uma angústia, é um pavor, né, para a pessoa. Então, é muito difícil. Esse momento ainda é um processo onde a pessoa briga muito com a vida, muito com ela própria e com tudo que tem ao redor. Aí vem uma parte onde a pessoa começa a negociar, porque a dor é tanta, né? E a realidade é mais forte, como eu disse, a vida cobra, né? E aí a gente precisa começar a achar um equilíbrio, um meio do caminho. Então, é aquela parte que eu falei dos objetos, é tentar fazer alguma coisa que traga a pessoa para dentro de mim. É um processo mais de internalização, é um processo onde é muito comum, às vezes, a gente assumir características da pessoa que morreu, o jeito de falar, às vezes, a gente observa. Às vezes você vê uns comportamentos e fala, nossa, lembra tanto fulano quando você faz isso. É um jeito de trazer aquilo para dentro de mim. Algumas pessoas nessa fase também acham que se fizer mudanças radicais na vida, essa dor desaparece.
Então, também tem uma luta, né? Eu tô falando de dois tipos, um que evita o luto e aquele que está dentro do luto e não consegue sair. Então, às vezes, essa negociação, não, se eu mudar de casa, se eu, sei lá, vou quebrar esse quarto, não durmo. Eu já tive clientes que falavam, eu não vou mais dormir naquele quarto, vou dormir no quarto dos filhos, vou desmontar aquele quarto e vou fazer uma sala. Tudo isso é uma negociação, é uma tentativa interna da gente aplacar aquela dor, aquela angústia. E aí vem os comportamentos decorrentes dessa tentativa, dessa forma da gente lidar com isso. E aí a gente, óbvio, né, mudei o quarto, fui dormir no quarto dos filhos, mas eu continuo sentindo a dor e o vazio muito grande. Eu fecho a porta daquele quarto, mas cada vez que eu passo na frente do quarto, eu sinto tudo de novo. Então, aqui é um processo onde a pessoa está mais internalizando a morte do outro e tentando trazer algo para si. Então, essas são as compensações, que pode ter comportamentos externos, que você vê a mudança dela fazendo, ou mudanças internas, do tipo, assumindo determinadas características, desenvolvendo algumas habilidades. Então, eu nunca fui no mercado. Nossa, faz 15 anos que eu não faço mercado sozinha. Ou, faz 15 anos que eu não faço mercado. Quem fazia mercado era o meu marido. Como é que é fazer mercado? Meu Deus, é difícil. Então, eu passo a fazer o mercado, eu passo a assumir para mim algo que era dele. E aí eu percebo que eu vou modificando algumas coisas e a vida vai fluindo mais fácil. Então, essa é uma parte onde tem uma internalização muito grande. O processo de luto, ele é depressivo. Mas o que a gente busca num processo de luto, principalmente depois desse processo resolvido, é a tristeza. Por isso que eu disse, toda pessoa que passa por um processo de luto nunca mais será a mesma pessoa. Porque a dor, a tristeza, a saudade está na gente. Um pouquinho menos dolorido conforme o tempo vai passando. Mas nunca isso vai passar de dentro da gente. Por isso que é algo que fica. A depressão, quando a gente fala da depressão como doença, e aí a gente precisa olhar se a pessoa está numa depressão do próprio processo ou se é uma depressão mais profunda, que é a melancolia, que é aquela vontade de morrer, aquele desespero profundo. Então, é importante a gente prestar atenção no discurso da pessoa, no comportamento da pessoa. Ela está há 15 dias deitada na cama, sem tomar banho, não quer comer, não quer fazer nada. Gente, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa tomar remédio, precisa de ajuda. Está num processo depressivo maior e é isso que precisa olhar. Mas está triste, chora o dia inteiro, não quer levantar da cama, dorme, mas levanta, come, faz as coisas. Então, assim, é esse bom senso que a gente precisa ter. Os pensamentos comuns, né, nessa fase, parece que a dor não vai passar nunca, nunca. A capacidade de reconstruir a vida, a pessoa olha e não vê, fala, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou encontrar alguém que me ame dessa forma. Quando tem a ambivalência dos sentimentos, fica uma revolta, porque eu não falei tudo que eu queria ter falado, eu não bati na pessoa, eu não briguei com a pessoa, porque o amor e o ódio ficam ligados, e aí a gente fica preso à pessoa num outro ponto de vista. Então, é muito comum as pessoas não saírem, se isolar, às vezes não dormir, às vezes dormir demais, às vezes comer, não comer. As datas, aqui é legal também, as datas comemorativas são difíceis. Então, aniversário, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, toda comemoração que a gente faz são momentos dolorosos, são difíceis. Os primeiros anos são bem complicados e depois a vida vai se encarregando de colocar a gente, na medida que a gente também vai resolvendo esse processo,
olhando essas datas, vivenciando essas datas de uma maneira diferente. E aí, a aceitação, que faz parte aqui da resolução do luto. Quando eu consigo aceitar esse processo de morte de uma forma onde eu aceito a minha dor e sei que eu consigo viver com ela, né? Tem hora que ela dói mais, tem hora que ela dói menos, mas eu consigo viver com ela. Então, esse é um momento onde eu consigo encontrar prazer na vida, eu consigo ir num aniversário da filha da minha amiga que teria a mesma idade que a minha, consigo dar risada. Tem muita gente que no começo, quando começa a sair do luto, fica culpada, fala, nossa, eu estava rindo, eu estava me divertindo lá, como é que eu posso me divertir? Então, existe também um julgamento, um auto-julgamento da própria pessoa que fica se criticando, eu não posso rir, eu não posso me divertir, como é que eu posso fazer isso? Então, nessa fase, quando a pessoa está resolvendo, ela já consegue ter prazeres. E no começo é bem contraditório isso, é bem estranho, mas ela vai superando e vai se reencontrando. E aí, para a gente fechar, aquilo que a gente nunca deve dizer para as pessoas, né? Eu trouxe algumas frases assim que, puxa vida, nunca diga, olha, o tempo você vai esperar isso porque o tempo, nossa, é o melhor amigo. Gente, não. Aqui são algumas frases que a dor do outro não dá para a gente mensurar, não dá para a gente avaliar. E quando a gente não tem como vivência um luto, então é melhor ouvir, se colocar à disposição. O que acontece normalmente é que a pessoa fica meses nesse padrão de pensamento, chorando às vezes, se lamentando, dependendo da complexidade, ela encontra as pessoas e continua chorando o luto como se tivesse acontecido ontem. As pessoas não sabem mais o que fazer, como ouvir, o que falar, e aí começam a tentar distrair a pessoa. Não vai funcionar. É muito ruim isso. Então, é deixar a pessoa falar sobre a sua dor, é perguntar genuinamente o que ela gostaria que você fizesse nesse momento. Às vezes é só ouvir, às vezes é dizer, eu sinto muito, eu não tenho ideia do que é que você está passando. Isso é mais genuíno do que dizer, isso vai passar. As pessoas com o tempo, elas vão cada vez mais se calando, não vão falando o que estão sentindo, o que estão pensando, e isso não ajuda, muito pelo contrário, vai sufocando cada vez mais. O objetivo desse vídeo é realmente fazer com que você observe que tem uma forma de ajudar o outro, que seja pelo menos ouvindo, sem falar nada. Não se preocupe em ter que compensar, alegrar, transformar a vida do outro, porque realmente essa capacidade nessa fase, nesse processo, a gente não tem. O que a gente precisa é aguentar a dor. Então, o objetivo é esse, que vocês possam ver que realmente é um processo muito mais complexo do que a gente imagina, mas faz parte da vida, né? E seguir adiante, para quem está aqui, é o que precisa acontecer. E é isso que, essa é a minha proposta, te ajudar a entender um pouco desse processo, poder te ajudar a entender que deixa o outro falar, deixa o outro chorar, tá tudo certo. Você ajuda muito mais fazendo isso do que quando você se cala ou quando você tenta agradar a pessoa, enfim, fazer alguma coisa para que ela fique bem, para que ela sorria, para que ela se distraia. Ela vai fazer isso naturalmente com o tempo. Esse é o objetivo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem esse vídeo, indiquem, coloquem seus comentários, que é sempre muito importante
ouvir a opinião de vocês. Um abraço.